O que define o nosso fim? A chama da esperança, o peso do poder ou um aviso vindo do além? Hoje mergulhamos em 3 destinos selados por momentos que pareciam insignificantes, mas que revelaram a natureza humana na sua forma mais pura, corrupta e assustadora. Com Hans Christian Andersen testemunhamos a mais pura tragédia. Aqui, a chama de um simples fósforo ilumina visões de consolo para uma menina perdida no frio, e cada luz que se apaga é um passo em direção a um final inevitável e comovente. Depois entramos na fina ironia de Anton Chekhov. Numa praça de mercado onde a justiça muda de cor, a mordura de um cão revela a hipocrisia de um oficial, provando que a lei pode ser tão flexível quanto a coleira de quem manda. E por fim, Ambrose Bierce arrasta-nos para o terror psicológico. Um encontro com um fantasma torna-se uma sentença de morte e um simples gesto transforma-se num diagnóstico fatal que desafia os limites entre o sobrenatural e a realidade. A esperança, a sátira e o suspense estão prestes a revelar-se. Eu sou o Subset Narrador e o encontro com estes clássicos começa agora. A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. Fazia um frio terrível. Nevava e a noite caía. Era a última do ano. Neste frio e nesta escuridão, uma pobre menina caminhava pela rua, de cabeça descoberta e com os pés descalços. É verdade que tinha uns chinelos quando saiu de casa, mas de que lhe valeram? Eram chinelos muito grandes que a sua mãe já tinha usado, tão grandes que a pequena os perdeu ao atravessar a rua a correr para escapar a 2 carruagens que passaram a uma velocidade assustadora. Um dos chinelos nunca mais foi encontrado, o outro foi apanhado por um miúdo que fugiu com ele, a pensar que um dia lhe serviria de berço para os seus próprios filhos. E assim a menina continuou a andar, com os seus pequenos pés nus, completamente vermelhos e azuis do frio. Trazia uma grande quantidade de fósforos num avental velho e segurava um molho deles na mão. Durante todo o dia ninguém lhe tinha comprado nada, ninguém lhe tinha dado uma única moeda. Arrastava-se, a tremer de frio e de fome, um verdadeiro retrato da tristeza à pobre criança. Os flocos de neve cobriam-lhe o cabelo loiro e comprido, que caía em belos caracóis à volta do seu pescoço. Mas claro, ela nem nisso pensava. Em cada janela brilhavam as luzes cintilantes das velas e cheirava deliciosamente a ganso assado. Era véspera de ano novo. Sim. Nisso, ela pensava. Encontrou um canto formado por 2 casas onde uma se projetava mais do que a outra e ali se sentou, encolhida. Puxou os seus pezinhos para junto de si, mas sentia cada vez mais frio. Não se atrevia a voltar para casa, pois não tinha vendido o único fósforo e não levava um tostão. O pai de certeza que lhe bateria e em casa também fazia frio. Por cima dela havia apenas o telhado, pelo qual o vento também assobiava, mesmo com as maiores frestas tapadas com palha e trapos. As suas mãozinhas estavam quase dormentes com o frio. Se ao menos um fósforo lhe pudesse oferecer um pouco de conforto, se ela apenas ousasse tirar um do molho, riscá-lo na parede e aquecer os dedos. Tirou um. Que chama, que brilho! Era uma chama quente e viva, como uma pequena vela, enquanto ela segurava as mãos por cima. Que luz maravilhosa! Pareceu-lhe de facto que estava sentada em frente a um grande fogão de ferro, com pés de latão polido e um ornamento de latão no topo. O fogo ardia, com uma influência abençoada, aquecia de uma forma tão deliciosa. A menina já tinha esticado os pés para os aquecer também, mas a pequena chama apagou-se. O fogão de ferro desapareceu e ela ficou apenas com o resto do fósforo queimado na mão. Riscou o outro contra a parede. Este ardeu com brilho e onde a luz bateu na parede, esta tornou-se transparente como um véu, permitindo-lhe ver o interior da sala. Sobre a mesa estava estendida uma toalha de um branco imaculado. Por cima, um esplêndido serviço de porcelana e um ganso assado fumegava, recheado com maçã e ameixas secas. E o que ainda era mais espantoso de se ver foi o ganso a saltar da travessa e a cambalear pelo chão com uma faca e um garfo espetados no peito até chegar perto da pobre menina. Então, o fósforo apagou-se e atrás dele ficou apenas um muro espesso, frio e úmido. Acendeu outro fósforo. Desta vez viu-se sentado debaixo da mais magnífica árvore de Natal. Era ainda maior e mais decorada do que aquela que tinha visto através da porta de vidro na casa do comerciante rico. Milhares de luzes ardiam nos ramos verdes e imagens coloridas como as que ela via nas montras das lojas olhavam para ela. A menina estendeu as mãos na direção delas quando o fósforo se apagou. As luzes da árvore de Natal subiram cada vez mais alto e ela viu-as agora como estrelas no céu. Uma delas caiu, formando um longo rastro de fogo. Alguém acaba de morrer, disse a menina. A sua avó, a única pessoa que a amara e que já não estava viva, tem-lhe dito que quando uma estrela cai, uma alma sobe para junto de Deus. Riscou mais um fósforo na parede, fez luz novamente e no meio do brilho estava a sua avó, tão radiante e luminosa, tão gentil e com uma expressão de puro amor. Avó, gritou a pequena, leva-me contigo, tu desapareces quando o fósforo se apaga, desvaneces como o fogão quente, como o delicioso ganso assado e como a magnífica árvore de Natal. E com desespero, esfregou rapidamente todo o molho de fósforo contra a parede, pois queria ter a certeza de manter a sua avó perto de si. E os fósforos produziram uma luz tão brilhante que era mais clara que a do meio-dia. Nunca a sua avó lhe parecera tão bela e tão alta. Ela pegou na pequena donzela ao colo,
e ambas voaram em brilho e alegria tão alto, cada vez mais alto, para um lugar onde não havia frio, nem fome, nem ansiedade. Elas estavam com Deus. Mas no canto, na hora fria da madrugada, estava a pobre menina, com as bochechas rosadas e um sorriso nos lábios, encostada à parede, congelada até à morte na última noite do ano velho. Rígida e imóvel, ali estava a criança com os seus fósforos, dos quais um molho inteiro tinha sido queimado. Ela queria aquecer-se, diziam as pessoas. Ninguém fazia a mais pequena ideia das coisas maravilhosas que ela tinha visto. Ninguém sequer sonhava com o esplendor com que, junto da sua avó, ela tinha entrado nas alegrias do ano novo. Um camaleão, de Anton Chekhov. O superintendente da polícia, o Chumielov, atravessava a praça do mercado a envergar um casaco novo e a carregar uma encomenda debaixo do braço. Atrás dele caminhava a passos largos um polícia ruivo, com uma peneira cheia de groselhas confiscadas. Havia um silêncio absoluto. As portas abertas das lojas e das tabernas pareciam bocas famintas, vigiando um mundo desolado. De repente o silêncio foi quebrado por gritos e pelo ganir de um cão. O Chumielov olhou na direção do som e viu um pequeno cão a sair a cochear do armazém de madeira de Pichugin. A perseguiu vinha um homem de colete desabotoado que, ao tirar-se para a frente, conseguiu agarrar o animal pelas patas traseiras. Em pouco tempo, uma multidão curiosa juntou-se no local. O polícia comentou que parecia ser uma zaragata e Ochomielov avançou para o centro da confusão. Ali estava o Orives Ryukin, de pé, a exibir um dedo a sangrar como se fosse uma bandeira de vitória. O culpado, um pequeno galgo branco de focinho afiado, tremia no chão com uma expressão de puro terror nos seus olhos lacrimejantes. Ochomielov inquiriu sobre o que se passava. Ryukin, o Orives, explicou que o animal o tinha mordido sem motivo enquanto falava de lenha com Dmitry Dmitrich. Exigiu uma indemnização, argumentando que o seu trabalho minucioso ficaria comprometido durante uma semana e que a lei não podia permitir tais ataques. Inicialmente, a fúria de Ocholyokov foi implacável. Declarou que não deixaria o assunto passar e queria dar uma lição aos donos que não cumpriam os regulamentos. Ordenou ao seu subordinado, Yeldrin, que identificasse o dono e elaborasse um relatório, insistindo que o cão, certamente raivoso, deveria ser abatido sem demora. Contudo, bastou uma voz na multidão sugerir que o cão pertencia ao general Zigalov para que a sua atitude se transformasse. O superintendente começou a queixar-se de um calor súbito e pediu a Yeldrin que o ajudasse a tirar o casaco. Virando-se para Ryukin, questionou como um cão tão pequeno poderia ter alcançado o dedo de um homem tão corpulento, insinuando que a ferida teria sido auto-infligida para forjar uma indemnização. A convicção do polícia Yeldrin, que afirmou que os cães do general eram de outra raça, fez Ochomielov mudar de novo. A sua severidade regressou de imediato, descreveu o animal como uma criatura reles e reafirmou que Ryukin tinha sido ferido e que o assunto não podia ficar por ali. Mas a dúvida voltou a instalar-se quando o polícia admitiu ter visto um cão parecido no pátio do general. Uma outra voz na multidão confirmou a suspeita e a opinião de Ochomielov inverteu-se mais uma vez. Agora queixava-se do frio e do vento, pedindo a Yeldrin que o ajudasse a vestir o casaco. Instruiu-o a levar o cão, que agora descrevia como possivelmente valioso, à casa do general, com ordens para que não o deixassem sair mais à rua. A culpa, mais uma vez, recaiu sobre Ryukin. Nesse momento apareceu Prokhor, o cozinheiro do general. Questionado sobre o cão, negou prontamente que fosse da casa. Sem hesitar, Ochomielov declarou o animal um vadio, sentenciando que devia ser abatido e ponto final. Foi então que Prokhor deu a informação crucial. O cão não era do general, mas sim do seu irmão, Vladimir Ivanovich, que estava de visita. O rosto do superintendente iluminou-se com um sorriso extasiado. Expressou a sua surpresa e alegria pela visita do irmão do general, alguém por quem nutria grande estima. O animal reles e cão vadio foi subitamente rebatizado de Belo Cachorrinho. Com um sorriso forçado, Ochomielov afagou o animal, que foi levado por Prokhor. A multidão riu-se abertamente de Ryukin. O superintendente, embrulhando-se no seu sobretudo, lançou uma última ameaça ao Orives e continuou o seu caminho pela praça. Um diagnóstico de morte. Ambrose Bierce. Eu não sou tão supersticioso como alguns dos seus médicos, homens da ciência, como gostam de ser chamados, disse Alvar, respondendo a uma acusação que não tinha sido feita. Alguns de vocês, apenas alguns, confesso, acreditam na imortalidade da alma e em aparições que não têm a necessidade de chamar fantasmas. Eu não vou além da convicção que os vivos são por vezes vistos onde não estão. Mas onde já estiveram, onde viveram tanto tempo, talvez tão intensamente que deixaram sua marca em tudo o que os rodeava. Sei de facto que o ambiente de uma pessoa pode ser tão afetado pela sua personalidade que muito tempo depois pode ceder uma imagem de si própria aos olhos de outra. Sem dúvida que a personalidade que impressiona tem de ser o tipo certo de personalidade, tal como os olhos que percepcionam têm que ser o tipo certo de olhos.
Os meus, por exemplo. Sim, o tipo certo de olhos a transmitir sensações ou o tipo errado de cérebro, disse o Dr. Frehley, sorrindo. Obrigado, uma pessoa gosta de ver uma expectativa satisfeita. Essa é mais ou menos a resposta que eu supus que teria a possibilidade de me dar. Perdoe-me, mas diz que sabe. É muito para dizer, não acha? Talvez não se importe de dizer como aprendeu. Vai chamar-lhe alucinação, disse Oliver. Mas isso não importa. E contou a história. No verão passado fui, como sabe, passar o tempo quente à cidade de Meridian. O parente em cuja casa ele te ensinava a ficar estava doente, por isso procurei outro alojamento. Depois de alguma dificuldade, consegui alugar uma casa vaga que tinha sido ocupada por um médico excêntrico chamado Mannering. Este médico tinha sido embora anos antes, ninguém sabia para onde, nem mesmo o seu agente. Ele próprio tinha construído a casa e vivido nela com um velho criado durante cerca de 10 anos. A sua prática, nunca muito extensa, tinha sido abandonada por completo ao fim de algum tempo. Não só isso, como também se tinha retirado quase totalmente da vida social, tornando-se num recluso. O médico da aldeia, talvez a única pessoa com quem ele ainda mantinha contacto, contou-me que durante a reforma, Mannering se dedicou a um estudo único. Expôs os resultados num livro, mas a obra não mereceu a aprovação dos seus colegas de profissão. Na verdade, eles consideravam-no um pouco louco. Não vi o livro, não me consigo lembrar do título, mas disseram-me que expunha uma teoria bastante surpreendente. Ele defendia que era possível, no caso de muitas pessoas de boa saúde, prever a sua morte com precisão vários meses antes do acontecimento. O limite, creio eu, era de 18 meses. Havia histórias locais de que ele tinha exercido os seus poderes de prognóstico, ou talvez se dissesse diagnóstico, e dizia-se que em todos os casos a pessoa cujos amigos ele tinha avisado morrera subitamente na altura marcada e sem causa atribuível. Tudo isto, porém, nada tem a ver com o que tenho para contar. Eu sei que pudesse divertir o médico. A casa estava mobilada tal como ele tinha vivido nela. Era uma habitação bastante sombria para alguém que não era nem recluso, nem estudante, e penso que me transmitiu um pouco do seu caráter. Talvez um pouco do caráter do seu antigo ocupante, pois sentia sempre nela uma certa melancolia que não fazia parte da minha disposição natural, nem, penso eu, se devia à solidão. Não tinha criados a dormir em casa, mas sempre fui, como sabe, bastante apreciador da minha própria companhia, sendo muito dado à leitura, embora pouco ao estudo. Fosse qual fosse a causa, o efeito era o desânimo e uma sensação de mal iminente. Isto era especialmente verdade no escritório do Dr. Mannering, embora essa divisão fosse a mais luminosa e arejada da casa. O retrato a óleo de um médico, em tamanho natural, estava pendurado nessa sala e parecia dominá-la completamente. Não havia nada divulgado no quadro. O homem era evidentemente bastante bonito, com cerca de 50 anos, cabelo grisalho, rosto barbeado e olhos escuros e sérios. Algo no quadro atraía e prendia sempre a minha atenção. A aparência do homem tornou-se familiar para mim e, de certa forma, assombrava-me. Uma noite estava a passar por essa sala para o meu quarto com um candeeiro, pois não há gás em Meridian. Parei como de costume diante do retrato, que à luz do candeeiro parecia ter uma nova expressão, não facilmente nomeável, mas distintamente estranha. Interessou-me, mas não me perturbou. Movi o candeeiro de um lado para o outro e observei os efeitos da luz alterada. Enquanto estava assim ocupado, senti um impulso para me virar. Ao fazê-lo, vi um homem atravessar a sala diretamente na minha direção. Assim que ele se aproximou o suficiente para a luz do candeeiro iluminar o rosto, vi que era o próprio Dr. Mannering. Era como se o retrato estivesse a andar. Peço perdão, disse eu um pouco friamente, mas se bateu à porta, eu não ouvi. Ele passou por mim à distância de um braço, levantou o dedo indicador direito como quem em aviso e, sem uma palavra, saiu da sala. Embora eu não tenha observado a sua saída mais do que tenha observado a sua entrada. Claro, não preciso lhe dizer que isto foi o que chamará de alucinação e que eu chamo de aparição. Aquele quarto tinha apenas 2 portas, das quais uma estava trancada, a outra dava para um quarto de dormir, do qual não havia saída. O meu sentimento ao perceber isto não é uma parte importante do incidente. Sem dúvida que lhe está a parecer uma história de fantasmas muito comum, construída segundo as linhas regulares estabelecidas pelos velhos mestres da arte. Se assim fosse, eu não a teria contado, mesmo que fosse verdade. O homem não estava morto. Encontrei-o hoje na rua Union. Passou por mim no meio de uma multidão. Oliver tinha terminado a sua história e ambos os homens ficaram em silêncio. O Dr. Frehley tamborilava distraidamente na mesa com os dedos. Ele disse alguma coisa hoje? Perguntou. Alguma coisa que tenha inferido que ele não estava morto? Álvaro olhou fixamente e não respondeu. Talvez, continuou Frehley, tenha feito um sinal, um gesto, levantado um dedo, como em aviso. É um truque que ele tinha, um hábito quando dizia algo sério ao anunciar o resultado de um diagnóstico, por exemplo. Sim, ele fez, tal como a sua aparição tinha feito, mas, meu Deus, alguma vez o conheceu? Álvaro estava aparentemente a ficar nervoso. Conhecia-o. Li o seu livro, como todos os médicos farão um dia. É um dos contributos mais notáveis e importantes do século para a ciência médica. Sim, conheci-o. Assistiu numa doença há 3 anos. Ele morreu. Álvaro saltou da cadeira, manifestamente perturbado. Caminhou para a frente e para trás na sala. Depois aproximou-se do amigo e, com uma voz não totalmente firme, disse: Doutor,
Tem alguma coisa a dizer-me, como médico? Não, Álvaro, você é um homem mais saudável que alguma vez conheci. Como amigo, aconselho ir para o seu quarto. Toca violino como um anjo, toque-o. Toca algo leve e animado. Tire esse maldito assunto da cabeça. No dia seguinte, Álvaro foi encontrado morto no seu quarto, com o violino ao pescoço, o arco sobre as cordas e a música aberta à sua frente na marcha fúnebre de Chopin. Os destinos destas 3 almas cumprem-se aqui, mas há muitos outros suspensos nas páginas do tempo que anseiam por um desfecho. Eu voltarei para o narrar. Até lá, obrigado por fazerem parte deste projeto.